queria começar primeiro já falando sobre a sua história, Davi. Né? Porque você falou que você foi pastor, você já me contou um pouco da sua história. Você foi pastor durante quantos anos? Qual igreja? Depois que você saiu, né, parou de pastorear, então, jovens, que eu sei que você pastoreou durante muito tempo na juventude, né? Por que você deixou de pastorear e agora o que você tem feito, com o que você tem trabalhado? Compartilha com a gente aí. Bom, eu venho de uma família muito envolvida na igreja. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Então, a minha família, minhas quatro bisavós foram envolvidos com o ministério, por parte do pai e por parte da minha mãe. Por parte da minha mãe, eu tenho um bisavô russo, chamado Stefan Paley, e minha bisavó Varvara. Vieram da Rússia, da região ali de Chernobyl, que é hoje ali perto da Ucrânia. Por isso que eu pareço com o Zelensky. Porque a minha mãe é russa, meu bisavô Stefan. E o meu bisavô, ele cedeu o terreno onde foi construída a Igreja Batista de Lucélia, no interior de São Paulo, onde minha mãe nasceu. E aí o meu avô Esmeraldo Paley. A minha outra bisavó, Margarida, meu bisavô José de Benedito, serviram o Senhor na Igreja Batista da Lapa, São Paulo, capital. E minha bisavó Hebe, aí nasceu minha mãe Esmeralda. Por parte do meu pai, bisavô Anísio Lago, minha bisavó Maria Lago, eles fundaram a primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul. E aí nasceu meu avô Ederval, que foi presbítero nesta igreja. E meu último bisavô, Antônio Felizmino de Oliveira, minha bisavó Júlia, eles serviram a Deus na região de Marília, no interior de São Paulo. Eu tenho uma carta desse meu bisavô, Antônio Felizmino de Oliveira, de 1942, onde ele pedia remédios e ajuda e orações, porque a junta de homens da Igreja Batista estava brigando e tinha uma divisão. Então, eles já estavam dando trabalho desde aquela época. E ele está pedindo oração. Então, eu tenho guardado essa carta do meu bisavô pedindo orações. Então, eu venho de uma família muito... Então, meu pai e minha mãe, desde a adolescência deles, eles serviram a Deus, foram envolvidos com o ministério com a juventude nos anos 70. Tanto a minha mãe como o meu pai foram batizados no Espírito Santo, tiveram a experiência muito forte com o Espírito Santo. E naquela época havia brigas nas igrejas no Brasil por causa disso. Então, minha mãe foi convidada a se retirar da Igreja Batista e meu pai foi convidado a se retirar da Igreja Presbiteriana Independente. E eles começaram a se conectar com outros jovens no Brasil que faziam parte desse movimento de intercessão, de oração. Minha mãe foi discipulada pela tua avó, pela irmã Lígia, pastor Samuel. Ela vinha muito para Curitiba, o Miguel Piper mentoreou minha mãe, e meu pai foi mentoreado pelo John Walker, que era um missionário que veio dos Estados Unidos nos anos 50 e 60 para o Brasil, em Goiás. Então, estou contando um pouco desse background, porque eu cresci nessa casa, numa casa muito envolvida com o ministério. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: meu pai era pastor de uma igreja lá em São Paulo, chamava Comunidade Evangélica de São Caetano do Sul. Essa igreja começou na sala da nossa casa, era um grupo de estudo bíblico, as pessoas começaram a se converter, e aí meu pai, ele então plantou esse trabalho, e a igreja começou a crescer, Só que meu pai sempre trabalhou na Assos Vilares. Meu pai era supervisor, um executivo ali na empresa, com muitos trabalhadores metalúrgicos ali no ABC Paulista, e, paralelamente à igreja, chegou um ponto nos anos 90 que a igreja estava muito grande, a igreja indo para 2.000, 3.000 pessoas, em 94, 93. Então, muitos pastores pregavam lá na igreja que meu pai pastoreava. E a minha casa, então, era uma casa que sempre tinha alguém dormindo lá, um missionário da Nigéria, um missionário do país de Gales, o Jack Shisley, ficava lá em casa. Aí, na outra semana, vinha um missionário de Toronto, da unção do riso, ficava dando risada lá em casa.
E aí o Miguel Piper ia lá e ficava, abre as mãos. Eu tinha 6, 7 anos, ficava com a mãozinha aberta assim. Agora fala, more. Eu, more. E aí eu cresci, então, nesse ambiente, né? Os pastores, Marco Antônio Peixoto, da comunidade Zona Sul do Rio de Janeiro, ele dormia na minha cama, literalmente, e filho de pastor dormia no chão, no quarto do meu pai. Então, o pastor Jorge Linhares, de Belo Horizonte, ia lá, dormia lá em casa, ele ia pregar, ministrar na igreja, e aí eu tinha que dormir no chão. O bispo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra, morou alguns meses na minha casa. Então, eu tenho vários problemas na coluna por causa desses pastores. Então, eu cresci assim, eu tinha que dormir no chão e vendo. Eu estava na primeira marcha para Jesus, em 93, em São Paulo. Eu tinha 7 anos. Em cima do trio elétrico, eu do lado do Juninho Afran, oficina G3. Então, eu conheço esse pessoal desde menino, né, convivendo ali. E era diferente, gente. Nos anos 90, foi um momento muito bonito, assim, tinha uma unidade maior, um sentimento de pertencimento de um ao outro na igreja evangélica, que era diferenciado naquela época. Então, meu pai, eu lembro eu pequenininho, indo nas conferências em Brasília, em Goiânia, a gente ia de carro. Existia um carro no passado chamado Del Rey, e a gente foi de carro, de São Paulo para Brasília, em 92. Dormimos em Uberlândia, Uberaba, aí chegamos lá em Brasília. Aí o Caio Fábio vinha pregar, meu pai ajudava a organizar o evento com o Caio. Então, eu conheço todos eles, desde pequeno, até hoje, esses pastores. É muito difícil eu ficar falando deles, porque a gente convive, eles mandam mensagem, pergunta, e todo mundo fica fiscalizando a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu falo. E eu tenho essa experiência. Tinha um pastor, o Ronaldo Didini, ele era da Igreja Universal. Naquela época, o Universal ainda misturava mais também com as igrejas, era bem diferente nos anos 90. Acontece que o meu pai ficou doente. O meu pai hoje fala burnout, né? Hoje fala burnout. Na época falava piripaque, estafa. Meu pai trabalhava muito, era na empresa, na igreja. Eu estou resumindo. Meu pai teve várias complicações de saúde e ele ficou internado. Ele ficou internado por 3 meses, com depressão também, porque morreu. O meu avô morreu muito novo, com 59 anos. Depois morreu um tio meu, que era um irmão de criação mais velho. Ele morreu, irmão mais novo, caçula da minha mãe, e a gente cresceu junto. Ele morreu com 26 anos, 27 anos, 26 para 27, num acidente de carro. E meu pai ficou muito abatido com isso, a saúde dele deteriorou. E nesse período que meu pai ficou doente, a igreja dividiu. Teve uma briga na igreja, muito grande, aquela coisa toda. Então, um pastor saiu com um grupo de pessoas, outro pastor saiu com outro grupo de pessoas, outro pastor saiu com outro grupo de pessoas. Eu tinha 11 anos. Foi em 1997. E eu vi tudo aquilo ali. Então, tem pessoas, assim, se tem uma pessoa que conhece as entranhas da igreja evangélica brasileira, sou eu aqui. Até hoje eu nunca encontrei ninguém que tem 4 bisavô e 4 bisavó evangélicos. Então, respeita a minha patente evangélica, meu irmão. Não tem ninguém mais evangélico que eu no Brasil. Não tem ninguém, eu não encontrei. Existe procura-se alguém mais evangélico que eu. 4 bisavôs e 4 bisavós é muito raro. Nos Estados Unidos é normal. Alemanha, Dinamarca, no Brasil não tem. Então, tem sociólogos estudando a minha árvore genealógica. Então, o que acontece? Eu vi tudo isso daí. Divisão de igreja, confusão. O que aconteceu? O pastor Jorge Linhares, que é um pastor em Belo Horizonte, um dos amigos do meu pai, ele foi lá em casa, junto com outros pastores também. Eu lembro que o pastor Fadi Fará, de Brasília, foi lá. O apóstolo César Augusto, da Fonte da Vida, foi lá. E esses pastores amigos do meu pai foram ver o que tinha acontecido. E o pastor Jorge falou, olha, vamos levar vocês lá para Minas. Ele falou com a minha mãe, né? Meu pai estava internado. Ele falou, Esmeralda, pega o Davi, o Lucas, a Priscila, vem com o Elienos. O Elienos vai se tratar em Belo Horizonte, ele fica bom, porque tinha um grupo que permaneceu leal ao meu pai, 700 irmãos que estavam com meu pai. E a ideia, então, era que a gente fosse para Minas, passar um tempo para meu pai recuperar a saúde e voltar para São Caetano. Só que aí nós não voltamos.
O meu pai recuperou a saúde, graças a Deus, meu pai recuperou a saúde, só que nós nos adaptamos muito bem em Minas Gerais. Eu fui em 98 para lá. Então eu tinha 12 anos de idade, então por isso que eu fui para Minas. Eu nasci em São Paulo, capital, eu sou paulista, paulistano e São Paulino, meus irmãos, e estou na final da Sul-Americana. Então, eu nasci na maternidade de São Paulo, mas aí eu fui com 12 anos para Belo Horizonte. E aí, lá na igreja Getsemane, uma igreja muito abençoada, o pastor Jorge Linhares, muito amoroso, muito querido. Eu estava no primeiro culto, quando... Quem conhece o pastor Lucinho Barreto? Pastor Lucinho. Eu estava no primeiro culto quando ele assumiu os adolescentes da igreja Getsemane. Ele tinha 28 anos e eu tinha 12. Foi em 98, julho de 1998. O Lucinho ele é de 71. Ele vai fazer 51 anos, agora, dia 25 de outubro. Então, o Lucinho tinha... Eu lembro ele entrando, a gente era um grupo de 30 adolescentes, e o Lucinho cheio de espinha na cara, com um óculos fundo de garrafa que ele tinha, assim. E aí, ele entrou e começou a gritar e não parou mais. Eu sou surdo desse ouvido aqui, por causa de... Você tem que estar louco por Jesus! Aí, meu ouvido ficou... Meus tímpanos não funcionam mais. Mas aí o Lucinho foi meu pastor na adolescência, então. E aí eu cresci em Belo Horizonte. O trabalho começou a crescer muito. O pastor Lucinho, uma bênção. Ele, um grande evangelista, e sempre foi desse jeito, fazendo programações especiais para os adolescentes. E os adolescentes começaram a se converter, né? Então eram 30 adolescentes. Logo foram para 300. Em 3 anos... saímos de 30 adolescentes para 300. Aí o pastor Jorge Linhares, em 2001, convidou o pastor Lucinho para ser o pastor da mocidade. E aí ele foi para a mocidade. E aí começou, então, o trabalho dos Jesus Freaks, do Loucos por Jesus. Eu cresci ali, começamos a desenvolver o ministério ali, e chegou num ponto que tinha 4.000 jovens todo sábado à noite na Getsemane, no culto normal, não era conferência. Então, culto de sábado normal era, no mínimo, 4.000 jovens. O templo é um templo grande lá, igual o que vocês têm aqui, galeria. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar as mocidades ao redor do Brasil e de fora para montar um treinamento para os obreiros da nossa mocidade. Isso foi em 2005, 2006. Eu me sinto muito velho falando isso. Mas eu comecei a pregar em 2001. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a pregar. Minha primeira pregação foi dia 26 de maio de 2001. Faz 21 anos. Tem gente aqui que é a sua idade. Você estava nascendo, eu estava pregando. Eu sou muito velho, meus irmãos, está vendo? Eu estava pregando desde 2001, pregando a palavra. E aí, eu falei com o Lucinho assim, ô Lucinho, eu vou fazer um treinamento aqui. Eu estou resumindo, né? Para a gente ter mais jovens preparados para servir no culto, trabalhar com a gente no culto. Pode fazer. Aí pesquisei a igreja do pastor Rick Warren, o John MacArthur, na Inglaterra, Colin Dye. Eu fui pesquisar tudo que é vertente, tudo que é igreja. Montei um treinamento que chamava Salva Vidas, porque os meninos usavam um jaleco escrito Consolidador. Eu achava muito cafona isso. Aí eu coloquei um jaleco vermelho, escrito de branco, assim, Salva Vidas, igual de praia, mas não existe nem litoral mineiro, né? Não tem praia em Minas Gerais. Mas aí era a gente com uns coqueiros, e aí ficou legal. Então, esse trabalho do Salva-Vidas se tornou meu primeiro livro, em 2006. Chama Salva-Vidas, Como Ser um Jovem Radical e Ativo no Reino de Deus, que é um treinamento para ministério com jovens. Por causa desse livro, eu comecei a receber convites para treinar mocidades e grupos de jovens no Brasil, até fora do Brasil. Fui para a Inglaterra, Brasília, Brasil, todos os estados treinando, né? O Samuel Amorim, que era o líder de jovens na época da ADVEC, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá do pastor Silas Malafaia. Eu fui lá, conversei com o Samuel, fizemos o Salva-Vidas lá. O Marcos Madaleno, nós fizemos o treinamento de pregação lá com a igreja da cidade, e aí começamos a treinar o pessoal. Resumo. Entrei no ministério estudantil, estava na faculdade, nunca quis ser pastor, nunca foi meu objetivo, sempre o ministério foi algo
orgânicos, assim, como respirar, como dar risada quando você vê uma coisa engraçada, uma coisa normal, servir, trabalhar na igreja, na vigília, é uma coisa que não é uma profissão, é um privilégio, é a nossa alegria, a nossa vida. Então, o meu plano era ser professor universitário. Eu sempre gostei muito de política, por isso que eu fiz o curso de Direito. Eu me formei em Direito na PUC, na turma Ministro Maurício Godinho, de 2004 a 2008, na PUC. E aí eu fiz o curso de Direito. Eu fui aluno da Carmen Lúcia, ministra do STF, fiz iniciação acadêmica com a ministra Carmen. Então, eu sempre quis ser uma pessoa para dar aula na faculdade e tal. Só que aí, quando chegou no meio da faculdade, eu entrei em crise vocacional. Por quê? Porque eu já estava escrevendo agora vários livros sobre vida cristã e recebendo convites para pregar. A gente nunca... Eu quero falar um parênteses aqui. O chamado que Deus tem na sua vida, ninguém pode tirar, amém? Que Deus tem a realizar através de você, você nunca precisa ficar com medo, inseguro. Ele vai cumprir os planos dele na sua vida. Ninguém pode tirar. Quando Davi foi ungido por Samuel, ele estava lá, ele não sabia nem o que estava acontecendo. E Samuel falou assim, chama ele lá, ninguém toca na comida enquanto Davi não chegar. Então, o banquete não vai começar enquanto você não sentar na mesa. Amém, queridos? No seu chamado, na sua vida. E eu sempre tive uma consciência, assim, talvez meus pais me ajudaram muito nisso, ter essa consciência, o que Deus tem a realizar na minha vida, Ele vai realizar. Mas quando eu estava na faculdade, foi a única vez que eu entrei numa crise. Porque eu falei assim, mas, poxa, será que eu tenho que então ficar no direito? Porque eu tenho que pregar. Eu tive essa crise assim, vocacional no terceiro período. E eu lembro que eu ficava muito triste por causa disso, muito triste. Mas aí Deus foi usando muitas pessoas, conselheiros. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria, e que nós devemos aconselhar uns aos outros, que os jovens têm que ouvir os mais velhos. Tem a história de Roboão, filho de Salomão, que ele, em vez dele ouvir os anciãos, os sábios, ele ouvia os meninos novos da idade dele sem nenhuma experiência. E porque ele seguiu o conselho dos meninos, dividiu a nação, acabou tudo. Então, o meu pai, em especial, falou, filho, termina o curso de Direito. Eu queria largar o curso de Direito. Ele falou, termine. Mesmo que você vai seguir a vida do ministério, outra coisa, vai ser muito importante para o seu próprio ministério o curso de Direito. Então, nesse momento que eu estava assim, meio numa neblina, sem ter o discernimento do que eu tinha que fazer, eu ouvi a voz do meu pai, confiei, e então eu terminei o curso. E hoje eu vejo a bênção que foi, né, ter obedecido esse conselho do meu pai. Aí sossegou isso no coração, eu fiz depois o mestrado em Teoria do Direito, aí eu casei com a Natália. Gente, eu sou o crente mais careta que vocês possam imaginar, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem, nunca usei droga na vida. A droga mais pesada que eu usei na vida foi Fantaúva, meus irmãos. Então, o Pedro é todo descolado. Eu sou o cara mais careta que você possa imaginar. A Natália é minha primeira namorada, primeira noiva, primeira esposa, e eu pretendo ficar nela, entendeu, meus irmãos? Então, eu falei assim, eu quero namorar para casar. Eu fui criado para namorar para casar, fui educado para namorar para casar. E aí, quando eu comecei a namorar, eu falei, Natália, é para namorar para casar. Casei. A gente tá 16 anos juntos, pela misericórdia de Deus. Nós vamos para Paris, agora em novembro, louvado seja Deus, celebrar aniversário de casamento. Ore por nós, meus irmãos, olha que bênção. Então, aí lá em casa virou República Café com Leite, Minas, São Paulo, né? A Natália é cantora lírica, a Natália também não tem assim um chamado pastoral, ela é formada em música pela Universidade Real de Manchester, na Inglaterra, e pela UFMG, ela é soprano ligeiro, ela ficou o dia inteiro cantando, ensaiando. No TED Talk que eu fiz, Brasil Polifônico, eu conto, né, que ela fica, às vezes, um dia inteiro numa nota. O dia inteiro. Aí eu saio, eu volto, ela está lá. E a risada dela é lírica. Então, a Natália é muito engraçada, a Natália, né? E ela é cantora lírica, ela é totalmente diferente de mim. Ela é toda artista, vira dançarina, vira escritora. Ela dá maior trabalho, gente. Aí... não, eu sou apaixonado, né? Aí, às vezes eu coloco uns vídeos dela no...
Eu apaixonei, tá vendo? Apaixonei. Tem gente que fala assim, fulano de tal é uma diva da ópera. Não, você não tem noção do que é uma diva da ópera, né? Você não tem noção. A diva ela é chata pra caramba, mas na hora de cantar, ela justifica, né? Todos os chiliques são perdoados na hora que ela abre a boca. A Natália cantou em janeiro, teve o centenário da Semana de Arte Moderna, né? E o Vila Lobos participou 100 anos atrás. A Natália foi convidada para cantar Vila Lobos no Teatro Municipal. Não, louvado seja Deus, né? Então a Natália é top. E aí, casamos, a Maria nasceu em 2013. Só que aí aconteceu o seguinte, o Lucinho foi para Lagoinha. A história é muito grande, cara. Você perguntou uma pergunta difícil. Ele conta essa história, não tem nem como contar Você rápido. pode resumir também. No... Eu não sei nem como resumir. É muita coisa. Quantos anos você foi pastor de jovens lá no Getsemane? Aí foi isso. Aí o Lucinho foi para Lagoinha. Ele foi para Lagoinha, Pedro. Quando ele foi para Lagoinha, foi em 2012. E eu falei assim, não, eu vou embora. Encerrou meu ciclo. Só que aí o pastor Jorge falou para eu assumir os jovens. E a Natália não queria que eu assumisse. Até hoje ela não queria que eu assumisse. Mas aí eu orei e tive a direção de Deus que seria importante eu ter esse período. Então, eu fiquei 3 anos à frente do ministério, de 2012, 13 e 14. E aí, em 2014, foi quando então, eu mudei para São Paulo, encerrei esse ciclo. Eu fui ordenado pastor em 2006, 16 anos de ordenação pastoral, 16 anos de ministério, pela graça do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí eu fui para São Paulo com alguns objetivos, né? De continuar os estudos, de entrar no meio mais ainda no meio acadêmico, de escrever na mídia e tal. Então, estou desde 2014 morando em São Paulo com a minha família. É um resumão. Deu certo. Sobre essa... Legal. Né? Então, você tem a experiência tanto de estar na igreja como pastor, né? Bem próximo, inclusive, da juventude, vendo a realidade da juventude, e também na área da academia, que eu acho muito legal. Isso a gente tem trabalhado bastante aqui no Jovem sobre isso, né? Eu até estava pensando nisso, porque o livro que você escreveu, ele acabou de lançar um livro, até estava vendo o nome aqui, que são os 200 anos de independência do Brasil, foi lançado agora, quarta-feira, né? E são vários autores que escreveram capítulos distintos, né? Você estava até contando para mim. E um dos capítulos ele foi convidado para escrever a respeito de ciência, tecnologia e inovação, um breve panorama brasileiro. Estava lendo aqui, muito legal. E assim, o que eu acho muito interessante na sua vida, Davi, é que você consegue dialogar tudo que você ministrou aqui, você consegue ver na maneira prática. Isso é muito lindo. Eu acho muito legal isso. Eu, como pastor, estou muito mais aqui no meio da igreja, mas acho muito legal. E a realidade de muita gente que está aqui hoje. E a pergunta que eu queria fazer é exatamente essa influência. Como que a gente... Eu sei que você deu vários passos práticos aqui na palavra, mas para você vivendo, porque Deus te levantou. Agora você está escrevendo um livro com diversos autores. Você estava me contando, o cara que criou o SUS no Brasil escreveu um dos capítulos do seu livro, desse livro aí, né? Você escreve para Veja, Estadão, já fez sabatina esses tempos atrás. Você fez com o Ciro, né? Com quem que você falou que ia fazer na Roda Viva? Você já fez, já? Eu tenho um programa na TV, Cultura, Univesp, de entrevistas, e nós estamos montando agora essas várias entrevistas. Enfim, no meio acadêmico secular, independente de visão política e aspecto político, você está no meio. E eu acho muito legal você conseguir dialogar com todos os lados e, mesmo assim, manter uma coerência de ser luz e evangelho ali no meio. Como que, para você assim, dialogar com essas pessoas e conseguir viver toda essa realidade, olhando para a sua caminhada, tá? Como foi para vocês e talvez dicas que você deixe aqui para os jovens. Eu sei que você deixou na palavra, mas fala mais alguma coisa para a gente nesse sentido. Como Deus te levantou, né? Tentar completar, né, com... Eu acredito de verdade, Pedro, naquilo que eu tentei passar para vocês na conversa, sobre os critérios de excelência, sabe?
quando você faz algo bem feito, né, as portas vão se abrindo. Eu vejo que tem muita gente com uma visão meio anticristã do ministério, assim, uma coisa meio mágica, meio talismã, sabe? Que isso não existe na vida real. E quanto mais uma coisa que me ajuda muito perceber as possibilidades reais é estudar a própria história da igreja, que a gente vê como que Deus usou pessoas no passado e vai encontrando ali uma referência aqui, outra referência ali, e no próprio texto bíblico. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha credenciais. E ele sabia utilizar, eu fico impressionado quando eu leio, ele usava as credenciais de um modo que contribuía com a glória de Deus e com a missão. Ele diz que tudo isso era esterco, porque é tudo esterco, comparado com Cristo. Comparado com o Senhor, todas essas coisas não significam absolutamente nada. Jesus é o nosso tesouro, amém, queridos? Ele é o tesouro absoluto. Então, é uma questão de nós sabermos quem nós servimos, o Senhor Jesus. Agora, essas portas, essas possibilidades, elas são para exaltar o nome do Senhor, para abençoar a vida das pessoas. Então, por exemplo, Paulo, ele era um fariseu. Ele foi um fariseu. Os fariseus, hoje, é sinônimo pejorativo, de hipocrisia. Mas os fariseus, eles eram uma escola teológica que Jesus elogiou a reta doutrina deles. Tanto é que Jesus ele falou assim, olha, não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que pregam. Mas o que eles estão dizendo, Jesus falou, está correto. Jesus referendou o ensino dos fariseus, porque eles eram conhecedores das Escrituras. O problema é que eles se tornaram o quê? Hipócritas, né? Eles não queriam a glória de Deus, eles queriam a glória deles mesmos. Então, Paulo era um fariseu. Paulo, ele diz, ele era fariseu de fariseus. Paulo diz assim, ele foi educado por Gamaliel, que era o rabino mais celebrado da época dele. Então, tem um momento na trajetória de Paulo que eles queriam, os judeus, a liderança religiosa do judaísmo, prendeu Paulo. Aí ele fala assim, eu estou sendo preso porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. Aí, olha a inteligência missionária de Paulo. Quando ele diz isso, ele falou a verdade, ele estava sendo preso por causa de Jesus, porque ele acredita na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos. Só que quando ele está falando isso, ele está colocando o passaporte de fariseu que ele tinha. Aí o que aconteceu? Os fariseus falaram, o quê? Estão prendendo ele por causa disso? Então prende a gente também, não vão mexer com ele não. Aí o que acontece? Os fariseus começam a brigar com os saduceus, Paulo deixa eles brigando e foi pregar a palavra de Deus. Então ele soube usar o passaporte dele. A cena famosa de Atos 16, ele está preso. Ele fala, ó, vocês querem me prender e me manter preso sem julgamento, e eu sou um cidadão romano? Quer dizer, aí ele usou ali o passaporte dele de cidadão romano. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Então, e tinha momentos que ele abria mão. Por exemplo, ele era um ministro do Evangelho. E como ministro do Evangelho, a palavra ensina, desde Deuteronômio, que como o boi debulha o trigo e pode comer uma parte do trigo para ter forças, digno é o trabalhador do seu salário. E os sacerdotes, os missionários, aqueles que servem na casa de Deus, de acordo com as Escrituras, eles têm que ter a dignidade deles, o trabalho deles também tem que ser cuidado, remunerado com amor pela comunidade. Não é que tem que ter fins lucrativos. Então, Paulo, como missionário que era, ele tinha o direito, ele tinha essa prerrogativa, só que algumas vezes ele abria mão. Falou, eu poderia até exigir, mas aqui, ó, eu abri mão. Está dando para entender o que eu estou tentando dizer? Então, tinha momentos que ele exigia o direito de ser um fariseu, de ser um cidadão romano. Tinha momentos que ele abria mão dos direitos. Então, eu aprendo muito com isso, de você saber entrar, sair dos lugares com amor, com graça, às vezes exigindo, às vezes abrindo mão. Mas o que norteia todas as decisões? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, eu fui entendendo na minha juventude, adolescência, eu estou com 36 anos. Então, quando eu tinha 16 anos, 20 anos atrás, 17, 18 anos, eu fui entendendo assim, espera aí, eu posso ser um escritor, então aqui é um passaporte que eu tenho, então eu posso falar em alguns lugares como escritor, eu posso falar sobre um curso de escrita, hoje eu sou professor, então essa é outra entrada que eu tenho, como um professor. Não, eu sou um pregador, eu sou um pastor, então tem lugares que eu vou entrar, é como um pastor. Então, entender isso,
né? Qual que é o momento, qual que é a circunstância, como que Deus pode usar tudo isso para a glória dele. É um pouquinho aí de luz. Hoje você é professor, além disso você está falando do Labo lá também, né, na PUC. Quais áreas você está atuando hoje? Muitas áreas, né? Vou resumir, que você fica bravo, né? Vamos lá. Na a parte acadêmica, a parte do debate público, a parte da igreja, de ação social. São 3 frentes. Na parte acadêmica, eu lidero um grupo de pesquisa no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, na PUC São Paulo, chamado Ética da Tecnologia. É uma rede com 60 pesquisadores, a gente estuda o impacto da tecnologia no comportamento e nos novos dilemas éticos. E eu trabalho lá com o professor Luiz Felipe Pondé, e leciono, né, na pós-graduação de dilemas do contemporâneo, de filosofia na PUC. Eu lecionei 2 anos na Unicesumar, disciplina de teoria política, na graduação de filosofia, na Uninter, aqui do Paraná também. Eu vou começar a lecionar agora, essa semana, quarta-feira, disciplina de sociologia da cidade na Faculdade Batista. Esse ano eu estou lecionando a aula de Direito e Legislação Civil na Faculdade Teológica da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Então, eu tenho várias faculdades que eu estou dando aula. No debate público, escrevendo, tem a coluna na revista HSM, os textos esporádicos na mídia, o programa Futuro Imediato, lá na TV Cultura Univesp. E na igreja, eu sou membro da primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, capelão da igreja, embaixador da Visão Mundial, da Missão Mais. Então, são essas 3 frentes: igreja, ação social, debate público e o trabalho acadêmico. Amém, bastante coisa. Glória a Deus que Deus está levantando você na nação aí. Davi, outra coisa aqui, tem algumas perguntas aqui que eu estou selecionando, lógico, né? E filtrando algumas aqui que às vezes são muito alfinetadas aqui, né? Simples aqui, evangelho e cultura, você se conforma com ela ou você confronta ela? Ou você dialoga com ela? O pastor Rick Warren fala que tem 2 extremos, né? Primeiro é a acomodação. É quando você se torna sal insípido. Quando você se torna uma candeia apagada, acomodada. Isso é errado, isso é condenado, né? Você ser uma pessoa que não faz a diferença. Falamos sobre isso. A outra é a pessoa simplesmente querer só impor e ser um ignorante que vive brigando. Então, nem fugir, nem ser um fanático estúpido. O que a Bíblia nos convida? Transformar, não se conformar, mas renovar a mente, transformar, é atravessar, é influenciar com amor, sem jamais esvaziar a pessoa da humanidade delas. Então, é uma atitude de paradoxal. Os luteranos têm essa visão, e eu concordo com eles. É uma relação sempre de tensão. O último capítulo de Atos termina com Paulo, numa casa alugada, sob custódia do Império Romano. Essa é a condição da igreja. É uma condição inquilina. Nossa terra não é aqui, a gente é peregrino. Então, a casa é alugada, mas, por outro lado, nós temos o dinheiro para pagar o aluguel, porque ele ficou 2 anos na casa. Por um lado, ele está preso, sob custódia, aguardando o julgamento, mas, por outro lado, ele tinha liberdade para receber todo mundo em casa e pregar o evangelho. Então, essa é a condição, é uma condição de tensão que nós estamos. E é o que a Bíblia nos ensina, é o que eu acredito, e a gente tem que insistir na tensão sem esmorecer. Legal. Bom, outra pergunta aqui, acho que as 2 são bem parecidas, eu vou na menor aqui. Como ser artístico e intelectual sem deixar de assumir a glória de Deus, a glória para Deus, né, que a expressão humana muitas vezes traz? Né? A outra pergunta seguinte é bem parecida, né, mas... que percebe-se que a produção contemporânea de arte vai contra os ensinos de Cristo, se você for olhar de maneira secular. Expressar qualquer coisa que aponte para Jesus é o mesmo que atestar uma certa cafonice, ou até mesmo um atraso intelectual. Dessa forma, como combater a barreira que as pessoas têm contra Cristo? A arte precisa necessariamente apontar para Jesus? Tudo tem que apontar para Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não significa ser religioso. Tem muita confusão, tem muitos conceitos nebulosos e confusos. Jesus não chamou a gente para transformar o mundo
a força numa coisa de fachada. Tem até uma disciplina que não é ensinada nos seminários brasileiros, que chama etnodoxologia. O que é essa disciplina? Etnodoxologia. É o estudo de como a igreja, em cada cultura, gera arte que glorifica Deus. A música, dança, pintura, que é diferente de contexto para contexto. E a etnodoxologia procura estudar como que o conjunto dessas manifestações é bonita. Você vai num culto numa igreja na África, é dança, eles louvam a Deus de uma maneira. Você vem no Brasil, é diferente, a igreja do reteté, né? É claro que as igrejas, o worship, é mais pasteurizado, é mais igual, todo mundo copia, é um não lugar. Você está num galpão, você está na Austrália, você está em São Paulo, você está... É tudo igual, né? Porque copia, não é Eu entendo que nós precisamos entender isso. O que é o louvor litúrgico? O que é o momento da celebração aqui? E o que é o momento de entretenimento, de descanso? Nós estamos glorificando a Deus, está na primeira página da Bíblia, o sabá, o sábado, o princípio do descanso. Jesus ele falou assim com os discípulos: venham, vamos para um lugar deserto descansar um pouco. Fala que Jesus dormiu no barco, num travesseiro. Jesus estava com sono tão pesado que estava na tempestade e ele não acordou. Na hora que ele falou que ele ia descansar, o que ele fez? Ele descansou. Ele não descansou orando, ele descansou dormindo. Entende? Então eu vejo que tem pessoa que ela vai ficando bitolada no sentido de virar um religioso, uma religiosa, e acha que é uma coisa, uma performance, entendeu? Que vai fazer ele estar ali no entretenimento gospel. Não existe entretenimento gospel, existe entretenimento, existe descansar, existe você ver um filme, existe você descansar com a sua filha, brincar. Eu vou para o parque com a Maria, no Parque Ibirapuera, ela ficou andando de patins, ela caía, levantava, caía. Então, é um momento de pai e filha, de andar de patins. E é importante, tão importante quanto o outro momento que a gente vai comer junto e conversar, como na hora de dormir, que aí eu vou ler a história da Bíblia. A gente está agora em 2 Samuel, capítulo 21. Nós estudamos o capítulo 20 ontem. Então, estou lendo o capítulo verso por verso. A Bíblia, a Maria, minha filha, tem 9, vai fazer 10 anos. Então, eu procuro mostrar para ela, desde já, isso, que a vida dela é para a glória de Deus. No momento de ler a Bíblia, no momento de orar, no momento de andar de patins, no momento de ver o Cobra Kai, no momento de ver o Stranger Things, que ficou meio pesado a 4ª temporada, mas é isso. Amigos não mentem. Amém, queridos? Ficou mesmo. Ficou sinistro no começo, depois deu para entender o que era, né, na verdade. Bom, uma criança de 9 anos não sei, 10 anos. A Maria gosta de Hitchcock, cara, depois eu te conto. Outra pergunta aqui, vamos para a Maria chegou um dia para mim e falou assim: papai, por que os filmes do Tarantino só falam sobre vingança? Eu falei: quê? Nossa, cara, que isso? Vamos lá. Por que foi escolhido o nome distopia para a revista cultural? Distopia é um gênero literário que é o contrário da utopia. A utopia é um lugar que não existe, um utopos. Tem também as ucronias, que é um tempo que não existe. Por exemplo, Conan o Bárbaro é uma ucronia, é um lugar um tempo que não existe, né? A utopia é aquela ideia de um futuro cintilante, mirabolante. A distopia é o inverso. Assim, o futuro é pesado. O futuro, então, é o livro 1984 do George Orwell. Então, a ideia da distopia ela veio de 2013, das manifestações de junho de 2013. Então, é a ideia assim, olha, o futuro, se a gente ficar parado, o futuro não é bom. Então, a gente traz essa ideia de agir, de enfrentar, de fazer alguma coisa e de não ficar deitado eternamente no berço esplêndido. É a ideia da distopia. Vamos lá, então. Em tempos de grande polarização política, aí, ó, mais momentos aí tensos, quais seriam alguns passos práticos para que o jovem cristão se posicione, né, como se comportar, né, falo tanto nós como igreja, mas também no trabalho, faculdade, sua opinião aí sobre isso? É muito tranquilo, gente, é só você votar, manifestar sua opinião,
mas não ser uma pessoa ignorante, não ser um fanático, não matar as pessoas. É isso que é tão simples. O cristão, ele deve amor e respeito a todas as pessoas. A atividade política na Bíblia, ela não é nem um demônio, nem um Deus. Ela não é um pecado, mas também não é ela que redime. Então, ela é uma ferramenta, de acordo com a palavra de Deus. Então, ela não é um pecado. Tem gente que demoniza a atividade política, como se ela fosse em si mesma maligna, pecaminosa. Não é. A Bíblia diz em Romanos 13 que Deus estabelece as autoridades políticas, a possibilidade, ele deu uma função para elas, garantir a viabilidade da sociedade. Então, nós somos chamados a orar pela cidade, orar pelas lideranças. Nós somos chamados a exercer a cidadania de modo digno do Evangelho, Filipenses 1, 27. Então, eu tenho que viver a vida na polis de um modo que honre Jesus. Olha o que Paulo está falando. Por quê? Porque a nossa cidadania está no céu. Então, a igreja ela é chamada a lutar pelo bem comum. Pelo que a igreja ora? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade, piedade. Então, nós não podemos, essa postura apolítica, anarquista, cínica, assim, esse anarquismo juvenil, não quero saber de nada, isso é antibíblico, não faz parte do caráter cristão, porque o caráter cristão é de amar as pessoas, é de cuidar, de se importar de onde você está. Nós estamos a noite inteira falando disso aqui. Então, esse é o primeiro extremo, a pessoa que não quer saber, que acha... Agora, o outro extremo é idolatrar, é achar que a atividade política, o voto, a militância política é corredentora. Ela é também messiânica. Não. O mesmo texto de 1 Timóteo que fala que nós devemos orar pelas autoridades é o mesmo texto que fala que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então, é o mesmo texto que fala, você tem que orar, mas ao mesmo tempo é Jesus que salva. Não é a política. Então, eu vejo que tem gente que fica ansiosa, apavorada, e vira uma pessoa fanática. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o ódio é uma obra da carne. É uma marca de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus na vida dela. Leia lá em Gálatas. Quais são as obras da carne? É o ódio, é a rivalidade, a facção. Agora, o fruto do Espírito é o amor. E o amor na Bíblia, a gente tem que sempre que lembrar isso hoje em dia, não é uma coisa sentimentaloide, não é uma categoria emocional, é uma categoria ética, é um comportamento. Jesus não mandou exterminar o inimigo, ele mandou orar pelo inimigo, amar o inimigo e orar por quem persegue. Então, esse é o outro perigo, de divinizar a pessoa, de divinizar, idolatrar ideologias políticas, de idolatrar sistemas políticos. Né? Mas todo mundo votou. A Bíblia diz em Êxodo 23, verso 2, olha, não siga a maioria para fazer o mal. Assim, todo mundo votou, mas a Bíblia fala que o meu critério não é a opinião pública, é Deus, é a palavra dele, são os valores atemporais. Então, não é um demônio, mas também não é um Deus a atividade política. Então, o que é a atividade política? Ela é uma ferramenta para a viabilidade da vida em sociedade. O projeto de Deus para a igreja é a santidade. Essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação. O projeto de Deus para a cidade é a justiça. Ele levantou magistrados, ele levantou... As autoridades políticas são servas de Deus, ministros, diáconos de Deus. Para o quê? Para garantir a ordem. Então, o projeto de Deus para a cidade é a justiça. Agora, o projeto de Deus para a igreja é a santidade. Então, Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Então, o cristão, através da vida dele de santidade, ele torna o evangelho atraente àquele que não é um cristão. Então, não é que eu tenho que obrigar a pessoa que não nasceu de novo a se comportar como se ela nascesse de novo, porque o novo nascimento é de dentro para fora, então não é de fora para dentro. Então, algumas linhas gerais, mas é diminuir o tom de desespero, gente. E outra coisa, votar todo dia. Claro que o voto é muito importante, é uma grande conquista o voto. Mas votar todo dia. O voto não é um passe de mágica, gente. Né? Vai resolver tudo ali. Não, é todo dia. É a fiscalização, é se envolver em uma atividade, contribuir de algum modo. E é isso. Legal. Eu acho que é importante esse lance.
no momento que a gente está vivendo de tanta polarização, a ideia de idolatria, porque de todos os lados a gente vê isso, né? E nós, como cristãos, a gente não foi chamado de idolatrar ninguém, foi chamado a adorar o nosso único Senhor, Jesus, né? A nossa maior missão é essa. Não que a gente não vai transformar o mundo com as nossas ações, mas eu acho importante isso. E você acha de que maneira que a igreja ela precisa talvez abordar esses temas que talvez dividem? Porque temas ideológicos e políticos, eles acabam esbarrando nas verdades do Evangelho, né? Temas como racismo, ideologias de sociais, né? Quando você fala sobre feminismo, coisas do tipo assim, como que a gente consegue talvez abordar esses temas e como que a gente fala sobre eles talvez no âmbito de igreja? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não entendi, é pergunta muito aberta, Pedro, mas vamos lá. Cara, isso é o discipulado, é a pregação, é montar um currículo de ética cristã. Estudar o que a Bíblia diz, como que os cristãos se posicionam há 2000 anos no aborto. Eles são contra o aborto. A Igreja Católica, o que o Papa Francisco fala? É contra o aborto. O que Agostinho fala? O que os reformadores falaram? Então, acho que montar um currículo de ética cristã é uma coisa urgente. Como é que você vai discutir com post de Instagram, com corrente de WhatsApp, temas complexos, temas sensíveis? Então, eu acho que Pedro, um trabalho de formação contínua, de fazer estudos bíblicos, de orar sobre isso. E há vários modelos também de como que a liderança pode se comportar. Por exemplo, o Martin Luther King, o modelo dele ele canalizou a energia política não para um candidato ou outro, mas para uma causa. Então, na história, a gente vê recente da igreja que algumas igrejas, alguns líderes, Deus levantou para uma causa específica. No caso dele, a luta pelos direitos civis, contra leis de segregação racial. E ele era um pastor, e ele se tornou o expoente do movimento de direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. Né? Agora, o Billy Graham ele não tinha uma causa, ele não era militante de uma causa, ele já tinha outro paradigma de postura, que era o quê? Ser um conselheiro pessoal. Ele foi conselheiro de todos os presidentes republicano, democrata, orou na posse de 4 deles. Então, quer dizer, ele atravessou a cortina de ferro para pregar a palavra de Deus na Romênia, na Polônia, no auge da Guerra Fria, porque a postura dele não era a favor de candidato um ou outro, ele entendeu que Deus ia usar ele em outro plano, de outro jeito. Agora, o pastor Rick Warren já não é o modelo do Billy Graham, já não é o modelo do Luther King. Ele entende que a igreja dele é uma igreja grande, relevante, na cidade de Saddleback, no Vale do Silício. Ele convidou tanto o Obama como o McCain para entrevistar os dois. Ele fez o fórum cívico da cidade de Saddleback, trouxe os 2 candidatos à presidência da República, foi, inclusive, o primeiro debate, o primeiro local que teve os 2, o Obama e o McCain. Ele fez a pergunta para um, colocou o que a comunidade... Quer dizer, apartidário, mas não apolítico. Apartidário, porque ele entrevistou o democrata e o republicano, mas não apolítico. Ele colocou as causas legítimas que a igreja, uma comunidade religiosa, poderia colocar com relação a valores de liberdade de expressão, de liberdade religiosa. Então, existem várias maneiras que a gente pode participar da cidadania, incluindo aquelas que nós falamos mais cedo, através de profissionais excelentes, através de pensar políticas públicas, uma multiplicidade de maneiras. É muito mais do que o militante de sofá que fica lá apertando, reclamando, enchendo o saco. Não, ninguém aguenta isso mais, não. Legal. Cara, então, nós já estamos aproximando do dia 10h15. Eu tenho algumas perguntas, tem perguntas até sobre Justin Bieber aqui, gente. Que é isso? Isso mesmo, vou pular nessas aí. Eu queria só deixar o último momento da você falar algo abertamente, assim, o último conselho que você deixa para nós. Toda a temática da noite foi sobre evangelho, cultura, como a gente se unir nesse mês. Se você quiser finalizar, eu não quero demorar mais, já 10h15, para a gente... Eu encerrar dizendo, gente, para a gente amar Deus e amar o próximo, igual Jesus mesmo resumiu para nós, sabe? Não adianta, você pode dar o teu corpo para ser queimado. Sem amor, não vale nada, está escrito na palavra. Então, hoje eu vejo que o pessoal briga muito, fala muito, argumenta muito, mas ama pouco.
E o que é o distintivo da fé cristã é o amor. Sabe qual que é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo? Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a si mesmo. E eu vejo que isso é deixado muito de lado. É como, eu já vi gente, pastor, falar assim, esse negócio de Deus é amor, isso é coisa de progressista, isso é coisa... Gente, está na palavra de Deus, mais reverência à palavra de Deus. É o amor da Bíblia que eu estou falando. Eu não estou falando o amor que não condena o pecado. Amém, queridos? Eu não estou falando o amor que não confronta. Eu digo que a marca da maturidade, de acordo com Efésios, é falar a verdade em amor. Quer dizer, fala a verdade com amor. Ama, mas fala a verdade. Se só tem a verdade sem amor, aí fica ríspido. Aí você fica uma pessoa ignorante, não tem Jesus, fariseu. Porque fala, mas tem orgulho, tem petulância. E Jesus falou contra isso, gente. Jesus não ensinou esse caminho para nós. O fariseu falava a verdade, mas vai ver a vida do fariseu. Então, é igual uma lata vazia batendo, é igual um sepulcro caiado, de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento. Então, um sepulcro caiado. Quando Jesus falou do pecado, vai, não peque mais, a pessoa começava a chorar. Por quê? Porque ele falava e vivia o que ele falava. Ele tinha pureza de verdade na vida dele. Então, ele falava a verdade, era diferente. Olha, ele fala, mas ele não fala igual os mestres da lei. Ele fala como quem tem autoridade. E eu vejo que a igreja brasileira hoje, evangélica, está muito pomposa, ela deveria estar mais curvada. O apelo que eu faria a vocês é esse, gente. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Amém, queridos? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, com humildade, com amor. Mas eu vi vários jovens que pregavam a palavra e que ninguém, nem na igreja estão mais hoje. O fato de estar 21 anos pregando para jovens, infelizmente eu falo isso, mas muita gente que a gente pensava que era trigo é joio, percebe? Então hoje muitos jovens que estavam num culto como esse aqui, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje nem ser humano o cara é transhumano, ele mudou para um outro tipo de... A pessoa está tendo... Ele quer ser uma coisa... Eu comecei a conversar com a pessoa... Não, porque eu sou uma coisa agora. Não, você é um ser humano. Não, eu sou uma coisa. Não, porque eu não consegui entender mais. A pessoa não é mais... E era uma pessoa que amava a Deus. E quem viu como a pessoa era, e o tipo de conversa, de comportamento que ela se tornou hoje... Então, não é um ou dois. E eram pessoas que muitas vezes antes estavam lá enchendo as paciências, perturbando. Está entendendo? Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Vamos amar a Deus e vamos amar ao próximo. Conserva-te puro, diz Paulo para Timóteo. Guarda a doutrina, cuida de ti mesmo, porque aí você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Então, que Deus nos dê essa maturidade, sejam perfeitos teleios, como teleios é o vosso Pai que está no céu. É uma marca de maturidade quando a gente tem o amor, mas o amor bíblico. Eu encerro com isso. Antes de falar que Deus é amor, 1 João 4, fala que Deus é luz, 1 João. Então é o Deus que é luz, o pessoal já vai direto para o Deus é amor. Tem que ler João inteiro. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ele é santo, fala de santidade no capítulo 1, no capítulo 2, aí no capítulo 3 começa a falar do amor, e no capítulo 4, porque Deus é amor. Então é o Deus de luz que revela no amor. Não é um amor banalizado, um amor impuro, um amor que é só eu fazer o que está na minha cabeça. Não, isso não é o amor. É o amor de Cristo, sacrificial, de santidade. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Amém. Amém.